Hoje eu vou mostrar tudo que eu crochetei esse ano até agora. Olá, eu sou Paula Guimarães e que bom te ver por aqui. Eu amo ver esse tipo de vídeo, é um pouco novo pra mim estar fazendo ele, mas crochetar é uma atividade tão maravilhosa que você não só quer fazer, você quer usar o que você faz e você quer falar sobre. Eu comecei a fazer crochê em maio desse ano e logo depois disso eu peguei Covid, que foi super leve, mas me deu essa oportunidade de intensificar a minha prática e eu não parei desde então. Tenho algumas peças aqui, tô super empolgada para mostrar para vocês um pouquinho delas e o processo de fazer. E eu vou colocar também todos os tamanhos de agulha e de linha que eu usei, para você ter uma noção melhor. Vamos lá! A primeira peça que eu fiz foi esse vestido, que ele é bem grossinho. Foi muito cedo que eu descobri que as peças de crochê têm uma tendência a ficar muito grossa. Tudo bem que esses pontos são bem grossos, não é uma regra universal, mas o tricô deixa as peças um pouco mais maleáveis e o crochê um pouco mais com textura. Esse vestido foi minha primeira peça da vida e foi também uma aula que eu segui. Foi uma receita da Marie Castro, lá no Doméstica. Eu já falei sobre isso em outro vídeo aqui, de como começar a fazer crochê, mas eu recomendo muito se você quer começar, porque a aula não só te dá os pontos, que você até acha disponível na internet, mas ela te dá possíveis lugares onde você vai errar. E também tem muitas outras pessoas fazendo aquele projeto ao mesmo tempo, então muitas vezes eu ia nos comentários quando eu enfrentava alguma dificuldade. E aí eu ia nos comentários e via que alguém já tinha passado por aquilo, alguém falava que o ponto estava ficando muito assim, muito assado. Então é legal ter esse acompanhamento. Eu também achei muito esperto da Marie Castro que ela fez uma peça que ela é iniciante, os pontos são básicos e simples, a modelagem é reta, mas ela passa uma sensação de muito complexa, né? Não parece um vestido super avançado? Eu amei. Ela também me ensinou a ler receitas, né? Foi a introdução, assim, nesse mundo. E foi uma experiência ótima. Ele é muito lindo. Essa é a primeira peça que eu fiz, mas tecnicamente ela é a primeira e meia ou a segunda, porque quando eu tava quase no final dela, minha primeira peça, né? Então, lógico, cometi erros, cometo até hoje. Mas a primeira peça estava muito apegada e eu não queria desmanchar, porque eu estava tão orgulhosa daquilo ali que a minha mão estava produzindo pela primeira vez. Passei a vida querendo fazer crochê, mas eu estava errando o formato dela. É para ser uma peça retangular, mas ela foi abrindo. Vou colocar uma foto aqui. E eu pensava, não, besteira, nem vai dar para ver no resultado final. Eu também coloquei uma cor que eu não estava muito satisfeita. E eu continuei mesmo assim. E aí teve um momento que eu falei, tudo bem, nem vou usar essa peça, nem ficou como eu quero. E aí eu pensei, eu gastei mais de R$100 de material para esse vestido. E eu pensei, se eu não vou usar, eu vou pelo menos desfazer para usar o material para outra coisa. E aí me deu um momento eureka, que eu falei, se eu vou desmanchar, por que eu não desmancho e faço ela certa? E aí foi um dos grandes aprendizados da minha jornada de crochê. Toda vez que meu coraçãozinho fala, não tá ficando legal, às vezes eu não tenho coragem de desmanchar na hora, porque eu acabei de dedicar 2 horas. Cheguei do trabalho, fiquei 2 horas fazendo. E aí eu percebo que eu errei, eu não consigo dar tchau para aquelas 2 horas e desmanchar assim na hora. Mas aí eu paro. E aí no dia seguinte eu volto, ou quando eu volto, eu penso, não, logicamente eu vou desmanchar, porque é muito melhor eu perder essas 2 horas do que perder a peça. E aí, desde então, eu sempre desmancho quando o meu coração fala que não tá indo bem. A minha segunda peça, eu fui um pouco ambiciosa, eu fui muito ambiciosa. E ela nem foi a segunda peça que eu terminei, foi a segunda que eu comecei, mas eu
passei para outra peça depois, que é essa jaqueta aqui atrás de mim. Ela não tinha receita. Eu vi o design no Instagram, chama Auburn Threads, vou colocar aqui do lado. E eu falei, eu quero fazer essa jaqueta, só que ela não tinha receita disponível, porque muitas vezes você vai no Instagram e as pessoas, né, a comunidade crocheteira desse mundo, postam e aí embaixo ela posta receita de fulano de tal, e aí marca quem vende aquela receita. E essa não tinha receita, mas eu falei, eu quero muito, me apaixonei muito. Falei, acho que eu consigo fazer na minha cabeça. Olha eu, né, com experiência de um vestido. Ela parecia relativamente simples, porque era formado desses quadradinhos, né, que chama Granny Square. E parecia que era só os quadradinhos colocados juntos. Então eu fiz um desenho, eu calculei quantos eu ia precisar. E, gente, foi um projeto muito ambicioso. Eu lembro que eu fiz 72 quadradinhos em 5 cores diferentes, eu acho, 6. Mas sabe quando eu não sei se vocês são assim, mas eu, quando empaco em um projeto, eu começo a procrastinar. Então eu não sabia como era o meu próximo passo, então eu ficava, vou fazer outra coisa. E aí, no meio tempo, eu peguei os mesmos fios para ficar na mesma paleta de cor e fiz esse top, porque eu já tinha visualizado que o vídeo final seria eu vestindo os dois. Esse top foi super fácil, ele sim tem receita, vou colocar tudo aqui no link. Fiz ele muito rápido, eu fiz ele na hora do almoço, assim, lá no escritório. Só que eu quis fazer as cores abstratas, assim, e eu não era super experiente em trocar de cor. Então ele tem muitos fiozinhos aparentes, mas ele é uma gracinha, eu adoro ele. Acho que eu faria ele de novo, em outras cores. Ah, e um pequeno fato curioso é que eu queria fazer para acabar os fios. Mas aí ele acabava no meio, não se importava para o meu planejamento. Então eu fiz as costas toda branca. Foi uma experiência também de seguir a receita, mas ajustar para a minha necessidade ou a minha ideia. E voltando para a jaqueta, eu fiz um planejamento de como ela ia se encaixar, mas quando eu comecei a juntar os quadradinhos, não estava ficando legal. A manga ficou muito longa e o corpo ficou muito pequeno. Então eu fiquei empacada um tempo, aí depois eu voltava. Resolvi fazer o ajuste por meio dessa adição que eu fiz no ombro. Eu terminei colocando, para vocês terem noção, isso aqui o corpinho era só esse um quadradinho, era muito pequeno. E aí eu coloquei um quadradinho a mais aqui do lado e tive que adicionar essa faixa branca pra, enfim, o corpinho encaixar na manga. Eu também achei que tava acabando muito aberto. Então eu fiz adicionei, né, essa adição de design. E eu comecei a ficar tão desestimulada porque eu não sabia como proceder para fazer essa jaqueta caber em mim. Se eu colocasse um quadradinho a mais ia ficar muito e eu não sabia como eles iam se conectar aqui. E eu não queria interferir demais no design porque eu tinha amado o design. E aí eu comecei a fazer vários desenhos. E eventualmente cheguei nesse desenho que eu nem sabia como é que eu ia executar porque era a minha segunda peça. Eu não sabia como diminuir, como aumentar, mas eu fiz meio contragosto. Mas eu continuei mesmo assim, porque eu queria terminar. E eu fiquei muito, muito satisfeita. Eu amo essa peça. Eu tenho muito orgulho dela. Toda vez que eu uso, foram poucas as vezes, mas eu recebo muita atenção, eu recebo muito feedback que as pessoas também estão tão impactadas por essa peça quanto eu. Eu amo o detalhe da manguinha assim meio bomber, então a manga é maior, o punho é menorzinho, mesma coisa aqui embaixo. Eu amo a combinação de cores dela. E uma notícia ótima é que a receita dela, da designer original, já saiu.
vou colocar aqui o link se você quiser fazer uma jaqueta igual essa. A minha terceira peça eu já dei o spoiler, que foi esse top. A quarta peça, eu sinto que todas as peças que eu estou começando, a primeira coisa que me veio à mente foi: esse projeto foi muito ambicioso. Por que esse projeto foi muito ambicioso? Eu me inscrevi, eu comecei a pensar que eu queria criar as minhas próprias receitas. Ainda estou pensando nisso. Só que eu tinha 2 peças e um topzinho, 3 peças de repertório. Eu estava muito à frente do meu próprio ritmo. Mas aí apareceu no meu feed uma pessoa que eu sigo falando que estava procurando gente para testar a receita dela. E eu falei, é um caminho perfeito, porque eu vou aprender como se escreve uma receita e eu vou ver o processo dessa receita sendo testada. Ou seja, eu mandei feedback para ela de partes que a receita poderia ser mais clara. Mas o grande porém disso tudo é que tem tempo, tem deadline. E eu, com um trabalho integral, me comprometi a terminar esse vestido em 3 semanas. Foi super intenso. Eu também percebi que quando eu comprei as linhas para fazer ele, quando a linha chegou, ela é uma linha meio barbante, sabe? Ela é bem dura. Tem um acabamento lindo, porque eu acho que fica a coisinha mais natural. Parece um algodão cru, mas foi bem difícil de trabalhar, principalmente no tempo que eu tinha. Eu tive que diminuir o número da agulha, porque a minha mão tava doendo. Eu tava fazendo muita força, o que não é comum no crochê. Você não precisa tensionar a sua mão, mas porque esse fio ele é meio duro. Eu acho que ele seria ideal para um passador de mesa, para jogo americano, mas para vestido talvez não foi a melhor escolha. Então, o que eu tive que fazer no processo foi ajustar enquanto eu estava indo. Eu nunca tinha ajustado. Ajustar que eu falo é quando você faz uma carreirinha e aí na próxima você ou aumenta ou diminui, que é o que você usa para fazer o formato da modelagem que você precisa. Nessa altura desse projeto eu nunca tinha ajustado, mas a minha linha que eu tinha escolhido era com a maleabilidade tão pequena e o projeto precisava ser terminado e eu não tinha tempo de comprar outra linha, que eu descobri: a necessidade faz a mulher. E eu descobri como ajustar, tanto que esse vestido ele tem uma cinturinha e ele tem um quadril mais marcado, porque se não fosse assim ele não entraria nesse corpício. Mas eu amo esse vestido, ele é lindo. E também foi a primeira vez que eu quis fazer um projeto que não fosse super colorido. Eu amo cor, mas o meu briefing interno era que fosse uma coisa mais naturalzinha. Eu acho ele muito cara de praia. Até pensei em colocar um forro, mas nem tive essa vontade assim ainda, porque eu acho ele super gostosinho ventilado de botar assim, de saída de praia ou de ficar perto da praia, enfim. Eu amo. E eu aprendi esse ponto que eu tenho muito orgulho. Na verdade não é um ponto, ele é o ponto duplo normal, mas esse acabamento, assim, essa finalização em ondinha, eu acho uma gracinha. Eu tenho muita gratidão para Stefania, que me aceitou como testadora da receita dela. E a receita está disponível, o link está aqui na descrição. É importante que vocês entendam o contexto que eu me encontrava psicologicamente antes de cada projeto. Porque eu falei que esse projeto foi mega desafiador, o fio não foi ideal, o deadline foi apertado. Então, o que é que eu quis no meu próximo projeto? O oposto. Eu peguei uma receita, eu não queria customizar, eu queria que me dessem todas as instruções e que a minha mão fosse só um veículo para crochetar aquela peça. E eu queria um ponto largo. Porque o que isso quer dizer? Quando você trabalha com uma agulha grande e um ponto grande, você cobre uma área maior em menos tempo. Então, eu nunca tinha crochetado com uma agulha assim grande, tipo 7 ou 8. Mas aí esse foi meu primeiro projeto e essa foi a minha motivação. Esse coletinho
é uma gracinha. Eu fiz ele muito rápido para uma peça de crochê. Eu acho que... não lembro. Mas eu acho que deve ter me levado assim uns 5 dias. E eu aprendi muita coisa nele. Foi uma receita grátis que tem no YouTube. Só tá disponível em inglês, mas eu vou colocar aqui na descrição. E ela também me ensinou a fazer essa carinha de pied de poule, que é a coisa mais linda. Eu comprei um fio muito largo, que eu nunca tinha usado antes. Ele tem acrílico na composição, o que faz a peça ser mais quentinha, o que era a minha intenção. Mas ele não é a coisa mais macia, assim, na pele. Então, é bom que seja em um colete, porque geralmente eu uso uma peça por baixo. Mas eu acho esse colete uma gracinha. E aconteceu um pequeno acidente feliz. Porque na criatividade a gente não erra. A gente comete pequenos acidentes. Que quando eu fiz essa finalização da manga, eu fiz mais pontos do que caberia aqui. Então ela ficou um pouquinho com a cara de um babado. Você vê que ela tem uma ondulaçãozinha. Não foi a minha intenção. Eu não gostei disso quando aconteceu. Mas depois eu me acostumei e me deu a ideia de fazer isso propositadamente em uma peça futura. Colocando mais pontos do que cabe, realmente para ele ficar bem curvado, bem babadinho. Ainda nessa mentalidade de um projeto que fosse ser rápido, eu fiz essa bolsinha, que foi o primeiro projeto que eu fiz com uma agulha muito grande. Eu acho que foi uma agulha 8. E ela foi muito gostosa de fazer, porque eu chegava do trabalho, eu fazia umas 2 horinhas, em 3 noites ela estava pronta. Ela é uma gracinha e é muito maravilhoso, né, isso do crochê, assim, mais uma das vantagens de fazer crochê é que às vezes você tá assim, preciso de uma blusinha preta, aí você vai lá e faz. Esse foi o caso, eu falei, preciso de uma bolsinha assim, cruzada, pequenininha, quando eu não quiser levar muita coisa, e eu fiz. Eu acho o fio dela muito gostoso também, só que eu tô com a impressão que ele tá começando a criar bolinha, então eu não posso ainda dar o meu selo de aprovação, preciso usar ela por mais algumas semanas, depois eu falo. Pronto, essa foi a minha temporada outono e inverno. E aí daqui pra frente começamos a minha temporada primavera-verão. Eu, passado o trauma de fazer... Mentira, não foi trauma. Mas passada a experiência de fazer uma peça em 3 semanas, e eu tive essa outra peça para limpar o meu sistema, de fazer algo rápido, eu falei, vou aprender a fazer biquíni de crochê. Biquíni é uma coisa que muita gente que faz crochê só faz biquíni. Então eu tinha falsa sensação de que era fácil. E não é tão difícil, mas eu achei que era especialmente fácil. Eu achei que era uma coisa assim, de iniciante, e não é o caso. E que era rápido, por ser uma área pequena. Mas o ponto também é muito pequeno. Então eu tive uma experiência aí meio desafiadora, mas nada que eu não aconselho você a fazer. A primeira coisa que eu fiz, gente, tá muito fofa. Não estava fofa esse tempo todo, mas essa hot paint vermelhinha, ai, tá muito linda. Eu comecei a fazer ela e eu tive um problema que simplesmente tudo que eu fazia estava ficando muito pequeno, porque a receita ela fala mais ou menos quantos centímetros você deve cobrir com a quantidade de ponto, para ter certeza que você está fazendo a mesmas medidas da pessoa que escreveu a receita. E a depender de como você faz o seu ponto, se você aperta mais, se você faz ele mais folgado, tem uma diferença de pessoa para pessoa. Por isso que o crochê é tão único e cada peça é única, não existe. Eu acho que nem você fazendo a mesma peça 2 vezes ela vai sair igual. Então, quando eu comecei a fazer essa hot paint, ela tava ficando muito pequena. Eu comecei a ficar muito desesperada, porque, sei lá, ela mandava eu fazer 60 pontos, eu fazia 100 e ainda assim não passava pela minha perna. Então eu fiquei um pouco desanimada e eu deixei ela pra lá. E aí eu comprei outro fio que tenha elástico, que era um pouquinho mais grosso, e eu falei, talvez é o fio. E aí eu comecei a fazer outra peça, que foi essa aqui,
Eu simplesmente, a certo ponto, aceitei que o meu ponto era menor e que eu precisaria fazer mais pontos do que a receita estava mandando e segui assim. É, Foi bem desafiador, porque foi a minha primeira vez fazendo um biquíni e eu não estava conseguindo seguir a receita, porque o que eu seguia não estava cabendo nas minhas pernas. Desculpa a falta de modéstia, mas eu acho muito lindo e eu fui adaptando o quanto eu queria, porque os corpos são diferentes, né? A distância entre a parte de cima e a parte de baixo é diferente para cada pessoa. Então você poder ir experimentando e você dizendo, não, preciso de um pouquinho mais aqui, preciso que seja mais cavado aqui. Foi muito legal. E aí eu também tenho muito orgulho do forro que eu botei, eu acho a coisa mais linda. Também cheguei em certa altura e eu falei, eu acho que ele precisa de um elástico nas partes, nas extremidades, né, da perna e da cintura. Porque se eu diminuísse muito, se eu fosse diminuindo, ele não ia passar pelo meu quadril para entrar. Porque não sei se é o meu ponto, eu não sei se é esse fio, eu não sei se são todos os biquínis de crochê. Eu só tenho esse como experiência. Mas ele não estica tanto quanto um biquíni de lycra normal. Então eu coloquei esse elástico na bordinha e eu achei que ficou lindo, não só ficou tipo funcional, mas eu amei o acabamento, assim, eu quero usar esse biquíni ao avesso, só para todo mundo ver. E aí eu fiz o topzinho dele, que eu fiquei meio na dúvida no processo, se era um top, se era um biquíni. Eu fui fazendo ele maiorzinho mesmo, porque eu queria poder usar em outras ocasiões. Terminou que eu achei que ficou muito grande para um biquíni, mas, né, aquele dia que a pessoa vai só fazer a pose. E aí eu voltei com essa nova mentalidade de que fiz um biquíni bem sucedido. Eu voltei para essa hot pant e adicionei essa faixinha rosa. Eu adicionei essa faixinha rosa ontem à noite, pra ser bem sincera. E eu amei. Primeiro que eu amo essa combinação de vermelho e rosa. E também porque ela pode ser usada com a outra. Com o topzinho rosa, gente. Olha que gracinha, que coisa mais mimosa. Eu tô muito feliz. Eu tô agora querendo adicionar forro em tudo que eu faço, porque ficou uma gracinha. Ficou assim, muito, muito bem feito. Assim, eu tô de parabéns. Ai, gente, pra que fazer as próprias coisas se você não vai ficar babando? Tem que ficar babando mesmo. E assim, eu tenho a sorte de vocês estarem aqui me aturando, então eu vou usufruir dessa companhia. Ai, eu quase esqueço! Eu quase esqueço. A minha última peça, até esse momento, foi uma peça super rápida que eu fiz também. Essa bolsinha de cogumelo. Ai, é muito fofa. É uma gracinha. Eu vi essa receita de graça na internet e assim, imediatamente eu falei, eu preciso fazer isso pra minha amiga Luísa, que é fã de cogumelos. E é muito gostoso assim, depois de eu ter feito aquela jaqueta que eu precisei fazer 72 quadradinhos, quando eu vi que eu precisava fazer, sei lá, eu nem lembro, mas acho que foram 12. Eu falei, nossa, eu vou fazer isso em um dia. Demorou um pouco mais que um dia. Mas é muito gostoso ter um projeto rapidozinho assim. Enquanto você faz outro projeto, esse do biquíni foi um pouco mais complexo, precisou um pouco mais da minha atenção. Então eu gosto sempre de variar assim entre uma coisa que me dá uma sensação de completude, acabei rápido, ficou lindo, e uma coisa que me desafia, né? Porque aí eu continuo aprendendo assim. Eu acho que a cada projeto eu tive uma história, assim, eu tive meio que um briefing pra mim mesma, assim. Ah, agora eu preciso de uma coisa rápida, do ponto grande. Ah, agora eu quero aprender a fazer biquíni. Eu ainda quero estender mais o meu conhecimento de biquínis, porque eu fiquei intrigada com esse fato que eles não esticam. Quero ver se sou eu, se tem algum método, alguma técnica que eu ainda não peguei. E, nossa, eu tô empolgadíssima pro próximo vídeo, porque com certeza daqui pro final do ano eu ainda vou fazer muita coisa. Muito obrigada pela companhia, eu sou Paula Guimarães e até o próximo vídeo.